Graças a Deus por mais essa ministração, para honra e glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. E diz assim o começo dela, Números capítulo 4. Yahvé falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, por seus clãs e casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Esse será o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança. Cortina do véu e cobrirão a arca da tábua da aliança. A cortina do véu tem um significado. O véu que fazia a diferença, né? A divisão entre o santo e o santo dos santos, né? Entre a terra e a vida eterna. Uma passagem, né? Então veja, agora tem acesso livre a essa passagem graças a Jesus Cristo. Então, o corpo de Jesus Cristo, a pele dele foi transpassada para que o que tinha dentro do tabernáculo de Jesus Cristo, da arca que é Jesus, o que tinha dentro pudesse ser despejado, a palavra viva, o sangue vivo dele sobre os filhos de Deus, e por esse sangue eles poderem viver e entrar no Santo dos Santos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança. As tábuas da aliança onde tem a lei do Senhor. Então agora quer dizer o seguinte, que Jesus Cristo era então ali, ele a separação, né? O corpo dele, quando ele estava ali, o que separava o homem da vida eterna. Mas ele então entrega o próprio corpo dele para que jorre aquelas águas da tábua da aliança, o mandamento de Deus, as palavras da vida eterna, o que tinha dentro do interior dele, que a palavra viva e jorrasse sobre os homens. Entende? E o maior mandamento que foi dado é o amor. E cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança. E porão por cima uma cobertura de couro fino sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida colocarão os varais da arca. Ou seja, ele está dizendo que sim, é coberto por um couro fino e colocado com tecido azul. O tecido azul significa o azul de Deus, Deus conosco, Deus com o homem. E o couro que o homem ainda está no tabernáculo. O primeiro a ser referência é Jesus Cristo, entende? E os tabernáculos de Deus, onde Deus habita, os santos do Senhor, os próximos. Sobre a mesa da proposição da presença, eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, e porão os pães da ablazão que devem estar sempre sobre ela. Um cuidado dos utensílios do Senhor, cuidadíssimo, né? Para que não quebrem. Então é um cuidado que o Senhor manda ter, para que não se quebre o Filho do Senhor, né? As almas, que não seja machucado o coração delas. Entende? Claro que o único sacrifício aceito é por Jesus, né? Que Deus aceita é o que Jesus fez, pois naquele tabernáculo estava e vive a palavra viva eternamente, né? E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que serão recobertos como um manto de couro, com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Pode ver que sempre faz uma referência de um couro fino. E também um tecido, aquele ali, o vermelho escarlate. Está falando sobre o sangue e o couro. Então, que os filhos de Deus, os utensílios de Deus, as ferramentas, o que é usado por Deus nesse sacrifício, são vivos, estão no corpo. Então, são as ferramentas do Senhor. Primeiro, Jesus Cristo, a qual Ele é a propiciação do sacrifício. Depois, as ferramentas que o Senhor utiliza para o bem, né, para o que é santo no sacrifício, de acordo com o sacrifício. Ou seja, Jesus Cristo vem e agora as ferramentas que são usadas em espírito. Tomarão então um pano de púrpura azul celeste com a qual cobrirão o candelabro de luz, sua lâmpada, seus espevitadores e seus apagadores e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço.
vasos de óleo empregado no seu serviço. Então também eles são cobertos por azul celeste, a qual cobrirão o candelabro e tudo mais, e os vasos também. O azul celeste isso é incrível, são envoltos por Deus, por o azul celeste do alto, do Pai, o próprio Deus conosco. Então, o Pai e o Filho. Então, aos que vão até o fim, Deus sabe quem são agraciados de terem esse azul celeste lindo e eterno para todo sempre. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e o colocarão em um suporte para transportar. É a continuação da leitura. Sempre tem a coberta de couro. Ou seja, por que coberta de couro? Coberta de couro quer dizer que estão aquecidos, mesmo que estão interno, no corpo, mas não pelo couro em si, mas o calor realmente vem do Senhor, de Jesus Cristo, do amor de Deus. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpura, azul celeste, e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Veja, sobre o altar de ouro, que é ouro, que é limpo. O que é ouro? O que Deus comprou. O que Deus comprou? Almas. Então elas estão envoltas, né? Elas estão dentro de Deus. São preciosas para Deus, porque Deus as compra com o sangue dele. Então esses são o altar de ouro. E é dentro, é no íntimo da pessoa. Por isso está coberto com cobertura de couro fino. O ouro de Deus, o que é precioso para Deus, está na carne ainda. Aqui, os que já foram, né? Os que Deus já levou para a sua guarda, ele já levou. Mas os que estão aqui também estão na guarda do Senhor, na proteção do Senhor, mas estão em carne agora, envoltos de carne. Em seguida, ajustarão neles os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano púrpura azul celeste, e os recobrirão com uma coberta de couro fino, e porão tudo sobre os varais para carregá-los, ou seja, será retirado ao povo de Deus, será levado para o alto, será carregado por servos de Deus, os anjos. Continuação, retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano púrpura roxo, que representa o manto sagrado, o púrpura roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício, os incensários, os garfos, as pás, as bacias e todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino. Em seguida colocarão os devidos varais para transporte. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra muito importante que é dada para vocês agora da parte do Senhor, água viva. Deus está fazendo aqui, disse ali e agora ele nos revela na graça e deixa muito claro que são os escolhidos, os eleitos que Deus estaria a enviar. Então eles seriam cobertos de carne, de couro fino, mas também do manto, veja, do manto do Senhor, do manto do Eterno, mas não o manto de carne em primeiro lugar, mas do sagrado, do tecido real, do púrpura roxo, da realeza de Deus, do manto sagrado do Senhor em primeiro lugar, por mais que eles tenham envolto de carne, cobertos de Deus, dentro de Deus. Lindo, graças a Deus. Assim que Arão e seus filhos tiverem determinado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar o acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Este é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Ou seja, todos têm serviço, mas ali exige que não seja uma misturança, entende? Não é o povo de Deus que faz o que quer, casa com quem quer, se mistura com quem quer, vai para onde quer, toca em quem quer. Não é assim. Há uma separação. Então é tudo de acordo com a vontade de Deus. Porque são utensílios desde antes de virem ao mundo já escolhidos para tais ofícios, entende? Então é um respeito, cada um na sua qual, entende? Há uma separação.
E continua. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficarão encarregados do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e a oblazão perpétua e do óleo especial da unção. É Deus quem faz essa separação, tá? Então, quer dizer o seguinte, os homens de Deus estarão aqui, os quais são como agora filhos de Arão, estarão a trabalhar aqui, mas Deus é quem faz essa separação. E Deus é o mesmo que age em cada um, porque o serviço é de Deus e toda honra e glória fica para o Senhor Jesus Cristo, a qual Ele ainda hoje faz o trabalho e está conosco entre nós, pois Ele disse que não nos deixaria sós, mas estaria conosco pela consumação dos séculos e para sempre, com os que chegam à vida eterna e tem lá um nome escrito no livro da vida. Então, fica com todos até o fim, os chamados eleitos, escolhidos do Senhor. E veja, mas um grupo de Arão é para a iluminação do azeite para iluminação. O que é o azeite para iluminação? O azeite é a misericórdia que é derramada de Deus. Então está sobre um grupo de homens que há de fazer esse trabalho, está a fazerem cada um em suas partes. Deus o sabe quem são eles. E eles são funcionários reais. Eles trabalham para que desça o óleo, para que desça isso. Todavia não é eles que fazem, é Deus que faz neles. Eles só estão aí a cumprir uma rota. E nessa rota Jesus Cristo está trabalhando e encontrando e fazendo o serviço por intermédio de cada um deles. Mas quem faz é o Senhor. Então o Senhor tem os tabernáculos a qual Ele faz descer o óleo virgem puro do céu. Não é da vontade do homem. Não é o homem que determina a hora que desce o azeite, que mantém a virgem de pé, os filhos de Deus, os eleitos e preciosos. Não é o homem que sabe onde está, que escolhe, que determina, que vai, que faz, entende? Então é Deus em cada ser humano. Então tem os filhos como filhos de Arão, né, que são filhos de Deus e são chamados para esse serviço. Deus sabe quem são, até onde vão, os que permanecem, os que não, Deus os sabe. Os que são fiéis, leais, os que Deus quer que assim seja. Ele é quem escolhe. E ai do homem. Da oferta dos costumeiros cereais, da oblazão perpétua e do óleo especial da unção. Mais uma palavra. Deus não é o homem que escolhe se vai ser o escolhido, mas é Deus. Entende? Então o caminho não é o homem que determina o caminho, mas é Deus. Pois o caminho é do Senhor, é em Cristo, é no Espírito Santo. E só pode acertar aquele que Deus o faz acertar. Também não tem o homem do que se falar que fez isso, que fez aquilo, porque é o Senhor quem fez todo o acerto. Terá a superintendência de todo o tabernáculo e de tudo o que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Ou seja, o que há para ser usado, que Deus permita que aquela ferramenta dele, o filho use a ferramenta a ser usada, mas ali é Deus quem vai usar o que há de ser usado, entende? Então, um homem trabalhando com os amados irmãos em Cristo, somente se for de Deus, é Deus quem vai fazer, entende? Então, não é da vontade do homem. Tive a vontade de fazer isso. Tem que ver se é de Deus. Deus é quem há de revelar, entende? Então, Deus tira de errar, sela-os e não deixa eles tropeçarem. É o Deus da verdade. Então o Senhor disse ainda a Moisés e Arão: não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para o seu serviço e seu encargo. Não se aproximarão dos objetos santíssimos. Veja, tem objetos que é só para servir ao Senhor. Mulheres, atenção, homens, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é o irmão porque está em Cristo que pode casar. Deus determinou quem pode e quem não pode, aonde pode, o que serve. Se você está perfeito em Cristo, assim permaneça. Graças a Deus. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um só momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Veja, ali vai falar sobre intimidade.
Sabe que é analogia que está sendo ministrado, mas não é todo que pode ver a intimidade, a tua intimidade. Você tem que se reguardar, assim o corpo, assim o que você é uma ferramenta para o Senhor. Então também o que vai dizer, os seus sentimentos, não é tudo que você divide com todos. Você é do Senhor para Ele. Somente Ele é quem é o Consolador, que pode apaziguar as tuas aflições, dores, tristezas, sofrimentos. E é dele, do calor, do carinho, da emoção dele que você precisa para viver. Pois diz a palavra de Deus, e se unirão e casarão com o Senhor seu Deus, estarão unidos para sempre com Ele nas alturas, e honra e glória ao Senhor. Fazei também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos. Ou seja, tem um tempo que Deus chama, sabe? Tempo de aceitação, que Ele está chamando e que há de assim ser feito por Ele. Não estou dizendo a idade certa, entende? Não estou dizendo que é, o que não é. Deus o sabe a idade que cada um é de ser chamado, em condições de servir no exército e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Ou seja, Deus os aceitou quando fez o sacrifício na cruz, os quais Ele já determinou que assim estariam a trabalhar no ofício do Senhor, entende? E Deus já sabe a idade que chamaria cada um deles. E tem um período. Então a pessoa tem um período. Então veja, às vezes a pessoa está lá e dormindo, mas não chegou o período dela de ser chamada. E quando chegar vai haver uma mudança total. Ela vai focar e vai querer servir ao nome de Deus de todo o ser dela. Vai viver para Cristo, para o nome do Senhor, e assim o seja. Assim é o escolhido do Senhor, a pessoa a qual Deus chamou. O que deverão fazer do trabalho da tenda do encontro, né? Então eles vêm em condições de servir a Deus, porque Deus os coloca nas condições, tá? E na idade, no tempo de aceitação, é o tempo que Deus já aceitou lá atrás e determinou que assim fosse. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com a sua tache, a coberta de peles finas que recobre a cortina da entrada da tenda do encontro. Então veja, por que tenda do encontro? Porque as pessoas umas encontram as outras, mas quem vai de encontro é o próprio Deus quem vai. A tenda agora é o homem, Deus habita com o homem. Ali representava algo, sim, representava. Aquilo foi feito, mas agora a realidade é que já foi consumado. Quando Jesus Cristo disse está consumado, Deus habita com o homem, não habita em tendas feitas por mãos de homem. Ali Deus fez com aquilo que fizesse, porque simbolizava, ali é simbólica, entende? Então a pele e tudo mais simboliza que Deus está habitando com as suas ferramentas. Elas estão envoltas de pele, mas com esse manto azul real, o Espírito Santo, a qual é você, ao ser chamado e escolhido, se assim for do Senhor, entende? E Deus habita contigo para essa função, para esse trabalho, se for assim que Deus te chamou. Então ele habita com o homem, tem a palavra dele escrita dentro dessa tábua, na tábua do coração do homem, na alma, na mente, e ali essa pessoa está programada, o ser dela está em desejo, em anseio de servir e agradar a Deus. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com sua tadacha coberta de peles finas que recobre a cortina da entrada da tenda do encontro. Primeiro é o Senhor, né? Então a separação que havia entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então ali havia uma cortina que separava, né? Pesada, que separava o homem de Deus. Então Jesus Cristo leva o peso do pecado do homem, ele que é o forte, e desfaz essa separação, né? E agora, em templos feitos por mãos de Deus, de pele, mas não são eles a separação entre Deus e os homens, mas é através deles, muitas das vezes, que Deus se apresenta aos homens, compreende? Em tabernáculos vivos, santos em serviço ao Senhor. Continuando,
As cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, tudo material necessário, farão, pois, o serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos e transportes, se fará sobre as ordens de Arão e dos seus filhos, e vos determinareis expressamente o que devem carregar. Veja, e vos determinarei. Então é Deus quem determina eles. Isso acontece simultaneamente, muito rápido. Hoje, no agora, Deus ainda faz como que nos filhos de Arão, né? Nos sacerdotes do Senhor que estão a servir o nome do Senhor, a qual o sacerdote maior é o próprio Senhor que está neles. E o Senhor diz e eles fazem. E eles vão fazendo a serviço do Senhor. Muitas vezes nem estão percebendo, mas já estão ali a serviço de Deus. Vamos lá? A continuação. As cortinas do átrio farão todo esse trabalho, os filhos de Arão farão com seus encargos e transportarão com ordens, né, como foi falado, o Senhor é quem determina. Esse será o serviço dos clãs dos gersonitas da tenda do encontro. Seu trabalho está sobre as ordens de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Itamar, né? Hoje, os homens a serviço primeiro de Deus, entende? Farás o recenseamento dos filhos de Merari por clãs e segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o trabalho da tenda do encontro. Veja, tenda do encontro, onde Deus se encontra com as pessoas, é um lugar. Então agora Deus habita em templos feitos por Ele mesmo, né? E assim que é desde sempre que Ele estabeleceu. Este é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda do encontro. Desde sempre aqui com os homens, né? Então Deus habita aqui com homens. Carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Se esse será o serviço dos clãs dos Meraritas, e para todo o seu serviço na tenda do encontro. Contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Ou seja, há uns que estão a trabalhar com os outros, né? Então são conservos. Então, e todos estão trabalhando para quê? Para a tenda. Mas agora essa tenda que está sendo construída ali, levada e agrupada e tudo mais, se refere ao corpo de Cristo, entende? Onde tem pessoas a trabalhar por esse corpo de Cristo, para o crescimento no Espírito Santo, para que se complete as almas salvas no paraíso, no tempo apropriado, no tempo correto, necessário. Então eles trabalham em concordância, não em divisão, não tem divisões feitas pela mente humana, mas sim juntados por Deus, pela mente de Deus, pelo ser divino, entende? Então eles concordam nas situações e se amam, trabalham juntos, unidos por amor, são irmãos em Cristo, são filhos do Deus Altíssimo e da Israel espiritual. Continuação, Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram recenseamento dos filhos de Coate, segundo seus clãs e grupos familiares, todos os homens de 30 a 50 anos aptos para fazer o serviço militar e encarregados do trabalho da tenda do encontro. Contaram-se seus clãs 2.750 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé, transmitida por Moisés. Então são eleitos para o serviço, são chamados para o serviço, graças ao nome do Senhor. Então ali tem Moisés e tem Arão, né? Um maior que o outro, Moisés maior que Arão na escala, né? Mas hoje nós temos o Pai e o Filho, e é Deus quem escolhe os seus, entende? Não é o homem quem define quem é o pastor,
quem tem o dom de pastoreio, né? Porque o pastor é Jesus Cristo sempre, foi o Pai que assim definiu. Então, quem tem esse dom de ministrar, então, é dividido por dons e não por religião, por serviço a ser feito. E Deus os coloca a fazer na caminhada, então não é um lugar específico, mas é a vida deles a servir o nome de Deus, no tabernáculo de corpo, né, físico, na pele, dentro deles, em corpo, e daí é onde um dia se encontrar com Deus e prestar conta do seu serviço feito, quer para o bem, espero que para o bem, ou quer para o mal, então que seja para o bem, né, em nome de Jesus. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson segundo as suas clãs e casas patriarcais. Todos os filhos de 30 a 50 anos aptos para o serviço militar encarregados do trabalho na tenda do encontro. Tenda do encontro, onde Deus se encontra, né? Para o serviço ao nome do Senhor. Contaram-se 2.630 homens recenseados, segundo os clãs e as casas patriarcais. Então são homens que são chamados para isso. Então eles estão recenseados, eles estão alistados para isso. E tem os seus nomes escritos no livro, né? Hoje, os quais são chamados para ser fiéis ao Senhor, têm os nomes escritos no livro da vida. Já tem de antemão os nomes escritos no livro da vida. Não são eles que decidem fazer alguma coisa, então o nome deles é escrito lá. Mas é Deus que de antemão escreveu, entende? Porque a carne do homem não pode mover a mão de Deus, mas é o Senhor Jesus que faz o mover de tudo graças ao nome de Deus, graças a Deus vivo. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e suas casas patriarcais. No anterior você viu que é segundo a ordem de Yahvé, o chamado das pessoas. Não depende novamente delas querer ir e dizer o que vão fazer, antes de Deus. Então não é a pessoa que fala, eu vou fazer isso, eu vou montar uma igreja, uma denominação, uma divisão. Não dá. Somente o serviço pode ser feito e ter sucesso se for Deus que tiver a fazer. Senão é melhor continuar quietinho, humilde, esperando a sua vez e o que o Senhor há de lhe entregar, ou o que é de ser revelado a ti, que o Senhor o revele, mas não querer saindo pela carne, fazer de acordo com a vontade do homem, né? E as suas malignidades, as suas abjeções, né? Vontades, desejos, anseios, antes de acordo com o Senhor quiser, na vida do crente fiel. Todos os homens de 30 a 50 anos capazes de servir no exército encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se, segundo os seus clãs, 3.200 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé, comunicada ao povo por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel se recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais. Então veja, tem um patriarca, né? Então, o patriarca é Deus, acima de tudo. Eles são família de Deus. E são chamados porque são filhos de Deus graças ao sangue do Cordeiro, o Espírito Santo. Assim, o serviço já pré-feito antes da vinda do Cordeiro, tudo determinado, assim ele vem e ele cumpre, ele assina com a vida dele, com o sangue vivo, com o Espírito Santo, tudo que foi determinado, desde antemão. Isso graças a Deus e por Deus. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro. Somaram 8.580 recenseados. Fez-se o recenseamento deles segundo a ordem de Yahvé anunciada por Moisés, atribuindo-se a cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Ou seja, há um número exato, perfeito, limpo, que não tire nem põe o homem, de servos chamados para o trabalho, assim como bem os seus cargos e o que hão de fazer. Entende? Então, cada um fica na sua posição. Dos verdadeiros e fiéis servos do Senhor,
Cada um há de fazer aquilo que já foram colocados de antemão para fazer. E não tem como eles errar e se mover a fazer de acordo com a vontade deles. Porque Deus é Senhor do destino, Deus é Senhor do futuro, Deus é Senhor do presente, e Deus não é governado por mente humana. Antes põe o homem ao seu domínio e serviço. A sua alma, o seu ser, e em tabernáculo de carne envoltos de pele, fazem de acordo como Deus assim o desejou fazer, porque está escrito que Deus vai fazer como ele desejou fazer. Deus não há de mudar aquilo que ele ordenou para a salvação da humanidade. Isso é graças a Jesus Cristo. Então não é a mente humana falar, olha, eu estou com uma ideia de fazer isso, eu estou pensando em criar aquilo, eu estou inventando, e daí não cria nada, ou cria e não sai. Não é assim. O que Deus quer fazer há de ser feito, vai ser usado e vai agir de acordo com a vontade de Deus. Quando for colocado no coração da pessoa para fazer, ela vai fazer de acordo com a vontade de Deus e vai honrar o nome do Senhor e vai servir ao nome de Deus. Isso não quer dizer que seja só em templos, em 2 horas, em algum momento da vida, mas quer dizer que é de acordo com Deus o chamar para fazer o que Deus quiser que seja feito. Amém? Alguns são chamados para trabalhar o período todo, alguns são chamados para trabalhar alguma parte, alguns são chamados para trabalhar no fim das suas vidas. Deus o sabe, entende? Lá a parábola da vinha, né, que o senhor, o pai de família, sai a contratar oficiais que vai às praças, e eles estão ali, né, as praças, Deus sabe quais são essas praças, então as pessoas estão ansiosas, querendo trabalhar, ninguém nos contratou, então Deus chama os seus que ele dê pré-aviso, já deixou determinado que chamaria, amém? E assim, se você é um chamado, escolhido, eleito, e sente isso no teu coração, e tá esse chama da vida, da luz do Espírito Santo queimando e ardendo em ti de trabalhar, clame ao Senhor e Ele há de te mostrar dia após dia o seu ofício, o seu serviço. E você se regozijará no Senhor e vai se alegrar quando vê o Senhor trabalhando e agindo através de você. E é maravilhoso, e deixando claro que é Ele que governa. Então não é a tua vontade, mas é a vontade de Deus que te leva e te faz acertar. Graças e honras nisso ao nome do Cordeiro e em tudo, porque Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. E a Ele toda honra, glória e adoração e o nosso respeito. Amém.